2 ocasiões muito forte, numa terceira eu tinha certeza, falei, eu cheguei até a orar para ir embora. Me faltou o fôlego, quando eu estava até dirigindo, eu parei no lugar, baixei a cabeça e falei, pronto, agora eu me despedi. Aí Deus não queria bagunça lá em cima, falou, deixa esse rapaz mais tempo aqui embaixo, que tem algumas lições de casa para fazer, né? Então, é difícil dizer isso. Eu vou dizer até com um peso. Apesar de tudo, eu acho que no final das contas foi muito bom para mim. Eu tinha uma tendência muito maior de ver o mundo, a teologia, muito pela lente da razão. Porque quando você tem a dimensão da dor, você olha para o outro ser humano de maneira diferente. E eu percebo como é difícil para as pessoas que estão em contato só com essa teologia mais triunfalista de conciliar essas duas coisas, né? O que é teologia? O que a palavra de Deus fala de sofrimento? Fala, galera! Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope podcast. Olha, você sentiu empolgação aqui na minha fala, porque esse encontro aqui, eu tava assim, ó, há uns 3 anos assim atrás, esse encontro. Vai ser muito boa essa conversa aqui com o meu convidado que tanto já abençoou muitos dos que estavam aqui. Você sabe quem é, porque você clicou aí, né? E recentemente, sim, muito feliz de ele estar sempre nos podcasts, sendo chamados para embasar sobre assuntos até, às vezes, difíceis. Mas, assim, já há muitos anos a gente é abençoado todo o conteúdo teológico que Luiz tem produzido. Eu estou muito feliz para ter esse papo. Ó, antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aí no meio do nosso episódio, porque você vai estar ajudando a plataforma a entender que isso aqui é relevante, divulgar mais ainda. Beleza? Combinado? Compromisso? Então vamos embora. Podcast de hoje. Luiz Saião, obrigado. Prazer grande. Você tá aqui. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o seu conteúdo e tal foi Rota 66, né? Opa, que beleza. Rota 66. E você, assim, sempre teve muito ligado essa questão dos recursos disponíveis pra gente pregar a palavra, né? Porque Rota 66 já era tudo em vídeo, né? Já era tudo... Eram os DVDs, né? Então, Douglas, primeiro, né, muita gratidão pelo convite aqui, né? Aliás, falar pra galera, antes que vocês saiam aí, vão ouvir o Saião e o Douglas aqui, né? Um prazer grande, o Jesuscope é muito relevante, tem feito um trabalho muito especial, parabéns, né? Então, o lance é o seguinte, né? O Rota 66, o Rota 66, ele surgiu de uma necessidade no contexto da Rádio Transmundial, da gente fazer uma exposição bíblica da Bíblia toda, de uma maneira, vamos dizer, embasada e ao mesmo tempo contemporânea e sensível à realidade. Então a ideia é como é que você fala da Bíblia de uma maneira mais assertiva, com uma pitada de humor e com relevância, para que uma pessoa que nem tem nada a ver com igreja vai se ligar. Então a gente fez esse projeto, né? Foram 3 anos na Transmundial. 3 anos. E ele se espalhou primeiro por áudio, depois com vídeo, em parceria com o nosso, né, querido irmão Shed, que descansa no Senhor. E hoje ele virou um projeto mundial global, sendo traduzido para as 10 línguas mais faladas no mundo, e foi o primeiro projeto estrangeiro que foi importado pelos Estados Unidos, pela TWR, Trans World Radio, para fazer um investimento pesado e torná-lo mundial. Então você pode ouvir o Rota hoje em mandarim, em japonês, em francês, em espanhol, em inglês, né? E está sendo traduzido em indonésio, em crioulo da Guiné-Bissau, e está se espalhando pelo mundo todo. Aí foi um negócio muito, né? Muito legal. E é lindo como os projetos começam. Às vezes perguntam, como é que começou o Jesuscope? E sempre é isso, né? É sempre assim, eu gosto de comparar com a multiplicação dos pães, né? É um menino que saiu de casa e o que ele fez? Uma marmita. Exatamente. E aí Jesus decidiu pegar a marmita de alguém e multiplicar. Então assim, é sempre assim, a gente queria servir o pessoal que estava ouvindo a rádio. Eu queria servir os líderes, os jovens da minha comunidade local. E Deus às vezes quer pegar e fazer algo. E foi despretensioso mesmo, né? Como eu gosto de dizer, a gente foi fundo, né? E quando foi e foi ver, a coisa se desdobrou com naturalidade, né? Muito bom. Eu vou começar de trás para frente, Luiz, que quando você chegou aqui, eu abracei o Vini ali com força, e você falou, me abraça devagar, né? E você compartilhou nas redes sociais essa luta que você tem passado desde o Covid, né? Isso. E pelo que eu li,
a principal questão são dores constantes e tal. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu fui muito cuidadoso na pandemia, né? Porque eu sabia, né? Eu comecei logo de cara, tive um membro da igreja que morreu bem no início, né? E muito rapidamente. Então eu falei, esse negócio realmente é sério. Então eu tomei todo o cuidado de distanciamento, né? Tal. E eu diria que o que todo mundo sugere, de qualquer lado do espectro, né, de interpretação da realidade, eu fiz. Mas no começo de 2022, eu fiz uma viagem para Israel, né? Como eu tenho feito muitas com esse enfoque de ensino bíblico. Levando um grupo. Levando um grupo arqueológico, bíblico, histórico. E lá, nessa viagem, já no final do Covid, foi começo de 2022, quando o pessoal dizia, não, é o Ômicron, não sei o quê, é leve, né? E eu tinha feito um teste, né, da minha, vamos dizer, resistência do Covid, e o teste deu que eu tinha 97% de proteção. Então eu fui bem tranquilo, mesmo tomando todos os cuidados, eu peguei lá. Quando eu voltei, né, no próprio retorno que eu comecei a sentir o negócio forte, eu tinha vontade de pular do avião de dor. Parecia que eu estava com facas, vamos dizer, em brasa dentro do corpo, né? Eu nunca tinha sentido um negócio daquele jeito, então a minha crise foi muito acentuada. Eu só não fiquei internado porque o meu médico de confiança diz, olha, fique em casa, porque se você for, é provável que você não volta mais, porque tem uma série de desdobramentos, vai pegar outros vírus, bactérias, o organismo não está bem. Então eu fui monitorado à distância e terminando o período de crise, eu fiquei com desdobramentos muito complicados, né? E encurtando um pouco a história, depois de passar por N especialistas e tal, o que se compreende é que eu tenho o que é chamado de uma encefalomielite miálgica. Uma inflamação a partir do cérebro, do encéfalo, que se desdobra pelo organismo. Isso tem conexões com aspectos neurológicos e celular, que provoca alguns efeitos como se o meu organismo tivesse ficado bandido. Ele luta contra mim. Então, o que eu tenho? É meio como se fosse o autoimune ali? É parecido com isso, de um desdobramento muito mais intenso. Então, o que eu tenho o tempo todo? Eu tenho inflamações direto, o organismo está permanentemente inflamado. Eu tenho também dores que são decorrentes disso. E assim, tá doendo o corpo todo, o tempo todo. Agora assim, tá doendo. Sim, não, são 3 anos, 24 horas por dia. Não tem sossego. O que existe, como está doendo o corpo todo, tem um ponto de dor que é muito mais intenso que os outros. Então eu só sinto aquele. Quando aquele alivia, aí eu vou sentir o próximo. Então assim, mês passado era aqui. Aparecia que eu tava pedindo para ninguém me cumprimentar. Porque vem, ô, Saião, pai, é só o mês que vem que eu levanto, né? E aí hoje não, hoje eu tô com dificuldade de sentar, né? Inclusive até deixei uma posição na Faculdade Teológica de São Paulo que eu não estava conseguindo mais sentar e dar aula, não conseguia nem em pé nem sentado. Eu falei, fica difícil, né? E aí eu faço um tratamento, né? Um tratamento bem intensivo, especialmente com uma médica, doutora Adriana, que lida com o que a gente chama de medicina integrativa, né? E nessa medicina integrativa, então, eu faço ozonioterapia, eu faço imunoterapia, eu faço uma espécie de, como é que a gente chama de estimulação transcraniana magnética para lidar com centros de dor a partir daqui. É com o choquinho assim, não? É semelhante, ele faz uma vibração onda ali, né? Faço fisioterapia especializada, né? Com a doutora Janine, que mexe com isso. Tem um médico especializado em dor, doutor Vu, que também tem uma assessoria muito grande. Eu passo boa parte da semana fazendo isso, né? Aí eu faço imunoterapia, essa fisioterapia especializada, e também eu tomo de 40, mais ou menos 40 a 50 nutrientes toda semana, e alguns são medicamentos, não tanto mais nutrientes, porque como o organismo meio como que ele está, vamos dizer, em curto, então, por exemplo, meu gasto de vitamina C é altíssimo. Então eu preciso repor muito. Então, porque no alimento não dá para pegar, né? 1 hora de soro na veia direto, né?
E quando eu passei da primeira fase do Covid, todos os meus exames dizem que eu tinha tudo e mais um pouco. É como se eu tivesse câncer de tireoide, como se eu tivesse câncer de próstata, como se eu tivesse um perigo muito grande. Eu tive um pequeno AVC nesse processo, né? Então tudo foi muito... Na verdade, em 2 ocasiões, muito forte. Numa terceira, eu tinha certeza. Falei, eu cheguei até a orar para ir embora. Falei, Deus, realmente, me faltou o fôlego. Quando eu estava até dirigindo, eu parei no lugar, baixei a cabeça e falei, pronto, agora eu me despedi, né? Aí Deus não queria bagunça lá em cima. Falou, deixa esse rapaz mais tempo aqui embaixo, que ele tem algumas lições de casa para fazer, né? Então, foi muito... doído demais, muito assim. Então eu lido com isso, né? Mas assim, no final é difícil dizer isso. Eu vou dizer até com um peso. Apesar de tudo, eu acho que no final das contas foi muito bom para mim. Porque antes de passar por essa dor tão excruciante, eu tinha uma tendência muito maior de ver o mundo, a teologia, muito pela lente da razão, do meu conhecimento, da minha maneira. E aí eu acho que Deus me permitiu passar por isso para ver se eu fico mais crente. Porque quando você tem a dimensão da dor, você olha para o outro ser humano de maneira diferente. A gente entende muito mais, né? Por que Jesus teve que sofrer o que sofreu. Cara, ninguém sugere nenhum masoquismo espiritual, mas assim, a chance que a gente tem de enxergar-se a si mesmo de maneira mais adequada, a percepção da brevidade e da limitação da vida, a responsabilidade, porque antes eu ia pregar, muitas vezes me achando o cara, pô, eu conheço, eu sei, pode deixar, não, me dá aí que eu faço. Agora eu penso assim, eu vou falar, isso é muito importante, isso vai cair no coração da pessoa, isso vai mudar ou não a vida dela para mais ou para menos. Então o senso de responsabilidade multiplica, né? E aí você também tem uma sensibilidade hoje, quando alguém chega para você, escuta, vamos ajudar o pessoal que está passando por isso? Vamos fazer uma coisa na outra direção? Bom, se ele está passando é problema dele, né? Ele não se prepara, agora a gente já pensa diferente, né? Então, aquela coisa agradou ao Senhor moê-lo, né? Para mim hoje tem um sentido especial. É muito difícil, né? A coisa boa é que cada dia, assim, eu tenho que enfrentar a realidade, eu não sei. Então amanhã eu acordo, não consigo pisar no chão, parece que alguém enfiaram uma faca no meu pé. Eu não sei como e por quê. No outro dia, eu sinto que a coisa está doendo em outra parte. E outro elemento que eu não falei, né, que são os outros dois, um é alergia. Alergia maluca. Minha alergia, chamado IgE, que era para ser o máximo 114, deu 921. Deus. E você não acha a fonte do problema. Tira isso, tira aquilo, não come isso, não come aquilo e não muda. E aí na alergia é coceira? É uma coceira assassina. Um negócio, por exemplo, eu chegava de manhã, acordava, isso aqui tá tudo vermelho, tudo do nada. Eu não fiz nada, eu não comi nada. Não passei nada. Não teve nada, não teve um elemento externo que causou aquilo. É o curto interno. Agora eu estou fazendo um tratamento mais específico que está se descobrindo que isso tem a ver com o que é chamado mastócitos e índice histamínico de alimentos. Então está um pouco mais controlado. E a falta de energia. Então eu era maluco de pedra, né? Como se tivesse sido curado, né? Eu estava falando, né, com o nosso amigo aí, o Vinícius, que foi me buscar, que eu conseguia pregar 6 vezes num dia. E sem se sentir cansado. Sim. Eu fui para a Indonésia uma vez para ajudar uma missão. Que é um voo maluco, né? Eu fiz uma vez. Eu fiz 2 voos, porque eu na verdade passei em Portugal, depois eu fiz um caminho, porque eu estava usando milhas, passei pela Rússia, passei pelos Emirados Árabes, passei 2 noites no avião seguido em classe econômica. Cheguei, desci em Singapura, peguei o voo para a Indonésia, cheguei lá, jantei e dormi. São 10 horas de diferença de fuso. No outro dia cedo, o pessoal veio me buscar. Eu dei aula das 8 da manhã às 10 da noite. E na última hora o pessoal falou, olha, não dá para ser em português, que o tradutor não veio. Pode ser em inglês? Eu mudei. Eu não senti canseira, eu não tive jet lag, eu não tive nada.
nunca ninguém veio aqui, então eu sou louco de pedra. No sentido que eu fazia coisas assim, agora não. Igual se eu venho para Bragança, eu chego cansado. Se eu faço Vem de carro. São Paulo, Curitiba, eu já desço precisando. Hoje eu durmo à tarde várias vezes, eu tenho um outro nível, né? Se eu falar 2 vezes no dia, isso já pesa, né? Então, essa é a situação. Mas, quem sabe a gente aprende. E, professor, assim, essa questão do sofrimento, né? Eu percebo que uma coisa que se espalhou no Brasil, e vindo, né? Também nossos irmãos americanos, que a gente sempre admirou muito e tal, é esse que a gente chama de um triunfalismo, né? A Bíblia fala de vitórias, a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de milagres e tal, mas tem esse tema ali o tempo inteiro, né? Do sofrimento, né? E eu percebo como é difícil para as pessoas que estão em contato só com essa teologia mais triunfalista de conciliar essas duas coisas, né? O que é a teologia? O que a palavra de Deus fala de sofrimento? Então, vamos lá, né? A questão... Por que um Deus pode me curar? Tem poder para isso? Então, a questão, eu acho que é o corte limitado e a falta de percepção do que é realmente bênção e vitória. Ok. Qual é a questão? Claro, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou com sentidos, com uma capacidade de apreciação de tudo isso. Então, o prazer, por definição, é uma bênção. Posso falar uma coisa maravilhosa aqui? Por Nada favor. é mais gostoso de comer uma manga madurinha assim, daquela geladinha assim, Geladinha. né? Ou coisa, né? Então, é extraordinário. A própria proposta da eternidade é que nós, né, teremos uma satisfação eterna junto com o Criador. Então, tudo isso é muito bom, muito bonito. Só que, qual é o problema? Em função da nossa limitação e da nossa fragilidade moral e espiritual, a gente aprende a ter satisfação no que não é bom, no que é prejudicial. Daí está a força do vício, daí está a força de uma série de coisas, né? O Karl Barth dizia que o humor é a coisa mais próxima da graça de Deus, né? E é verdade, mas quando o sujeito cai e bate a cabeça, dá risada. Não é tão legal assim. Então o ser humano aprende a lidar com o prazer de uma maneira indevida. Então o que acontece? Eu acho que quando você está num nível de caminhada muito pueril, você é muito assim, o que o Kierkegaard dizia, né? Que é o homem estético. Olha, Deus me deu um carro, Deus me deu não sei o quê. Agora eu sarei, né? Da minha dor nas costas. Beleza, mas quando você olha a amplitude da vida, o sentido que tem a ver com a redenção, você descobre que isso é muito pequeno. Isso é muito limitado. Você achar que você comprou um tênis novo, que você trouxe, sei lá, um blazer importado, e você reduzir ao universo consumista do mercado aquilo que você chama de bênção divina, é ter um olhar muito pequeno para a realidade de Deus. E aí o que você descobre? Que Deus, quando age na nossa vida e quer nos livrar de nós mesmos, dos nossos castelos, dos nossos feudos, né, que trazem um ensimesmamento praticamente idolátrico, que produz um narcisismo, inclusive hedonista, Deus abala as nossas estruturas. Então Deus tira o povo de Israel do Egito, mas não põe na terra prometida, precisa passar pelo deserto. Essa experiência de confrontação de si mesmo, da qual a dor faz parte, ela é fundamental para a nossa caminhada, a nossa formação. Então você vê, apesar das bênçãos, dos milagres de Deus, Deus não deixou fácil para Moisés. Deus diz: Moisés, você vai lá. E para ficar mais legal, você quer o passeio com emoção ou sem? Vou endurecer o coração do faraó. Exatamente. Com emoção ou sem emoção? Exatamente, foi endurecer o coração do faraó, aí fica mais emocionante. Não vai ser fácil. 10 vezes, 10 vezes. A coisa vai pegar. Então, o que acontece? Os apóstolos todos passam por sofrimento. Colossenses 1 vai dizer que falta a gente completar as aflições, os sofrimentos de Cristo, que se completam no seu corpo. Então nós, num certo sentido, somos chamados nesse desafio. Paulo fez milagre, ressuscitou Eutico, mas no espinho da carne,
a minha graça te basta. A gente vai ver que Trófimo ficou doente em Mileto. Timóteo toma água com vinho. Então, assim, o que é importante? Importante é a glória de Deus. O importante é você cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. E, às vezes, a partir dos caminhos de Deus, um pouquinho mais de pimenta vai cair na sua sopa. Um pouquinho mais, e isso não necessariamente é uma bênção. Pode ser uma possibilidade. Pode ser. Você pode transformar em murmuração, em revolta, em uma atitude, inclusive, de desespero e desânimo, achando que, sem ter lido o livro de Jó, né, que Deus está por trás desse cenário, mas é uma oportunidade que a gente tem de aprender. E aí eu gosto de terminar aqui com o Salmo 73, né? Porque ele fica indignado, né? Porque ele está com um problema e ele olha a prosperidade dos maus. E ele fica revoltado. E aí ele faz a conta e parece que não fecha. Não fecha. E ele fica indignado, ele passa por um processo que depois ele cura quando ele entra no santuário de Deus, ali no verso 16, 17. Quando ele termina e descobre, sabe de uma coisa? Bom é estar junto a Deus. Então, quando a gente percebe, tudo bem, é legal ter um benefício à minha volta, mas isso não realmente preenche. Não isso vai dar sede de novo. Então é bom estar junto a Deus. E ele termina dizendo, sabe de uma coisa? Agora eu vou contar para todo mundo. Quando você descobre que o bem maior da vida é Deus e a relação com Ele, aí essa dor se transforma na flor que nasce no meio do deserto. E aí a gente sai chamando o urubu de meu louro, né? A gente termina com Abacuque, né? Abacuque no 3 lá, ele não termina dizendo, eu me consolarei, não. Eu, né, ainda que a figueira não floresça, que tudo dê errado, eu exultarei no Deus da minha salvação. Falando nisso, já que o negócio está difícil aqui, pra gente ver como é que tá a nossa dor, a gente vai dar uma aliviada aqui, né? Obrigado. Nada, que isso. E eu achei muito legal o que você falou antes, Li. Você até se emocionou dizendo, né? Foi bom isso ter acontecido. E é muito difícil essa frase, né? Quando você tá falando de dor e tal. E eu, segunda-feira, eu tava com muita dor no dente, tava com dor, inflamou aqui, assim. E aí eu fui lá no dentista, né? E aí eu cheguei lá, tinha infeccionado, aí ele deu a injeção dentro, você sabe aquela injeção dentro da infecção pra poder anestesiar e tal. E aí anestesiou pra poder mexer, aí eu saí de lá, né? Sem dor. E aí eu entrei no carro, assim, e eu comecei a ser ministrado, assim, sabe? Porque eu tava sem dor, mas a custo do quê? A não ter sensibilidade. Olha só. Então, quando eu relava no meu próprio rosto, eu não sentia. E até eu falei, né, eu não sinto um carinho. Então, eu não tenho dor, mas eu também não sinto nada. O afeto. É verdade. E aí eu sinto que há uma idolatria do conforto na nossa geração, e eu nem sei explicar como a gente chegou nisso, né? Comparado aos nossos avós e tal. Há uma idolatria do conforto e um medo absurdo da dor, né? Que a gente, tentando construir um caminho sem dor, a gente está construindo um caminho insensível, né? Nós nos tornamos pessoas insensíveis, porque a minha impressão, olhando para a vida de pessoas, até que a gente vai pastoreando e tal, né? É que nós estamos lidando com pessoas anestesiadas. Elas estão assim, anestesiadas de entretenimento, anestesiadas das compras, anestesiadas de uma carreira, até de aposta, de pornografia, do que for. Parece que ela precisa viver anestesiada. Tipo assim. E cada vez mais pessoas insensíveis, né? Eu acho que isso é um problema, porque a nossa realidade tecnológica, ela multiplicou os estímulos sensoriais. Então você é invadido. A pessoa não consegue ficar quieta, né? Então ela precisa ouvir algum som para mexer, ela precisa estar vendo imagem, ela precisa estar dependendo da coisa. E isso acho que produz uma espécie de vício, né? E a coisa é cada vez mais forte. Então, por exemplo, a pessoa se acostumava a comer um arroz com brócolis. Agora não, ele tem que comer só uma coisa ser uma delícia, muito doce, muito gordurosa, porque ele está nessa dependência do prazer. E eu concordo com você. Eu acho que esse tipo de coisa, ela é mais complicada porque
as pessoas vão se tornando imperceptivelmente, através dessa didática da sensorialidade indevida, muito egocêntricas e facilmente ofendidas. E tanto é que hoje aumenta a pessoa, por exemplo, o adolescente, que o pai e a mãe tira lá a dependência dele do celular ou de qualquer coisa, e ele sai agredindo, né, por causa desse tipo de coisa. Então eu acho que a gente está num caminho complicado. E aí eu gosto de me lembrar dos exercícios espirituais que Jesus sugere para a gente, né? Eu acho muito bonito, né? E como eu sou meio devagar, eu demorei para aprender isso, né? E aí a gente vê o conselho, né? Você quer fazer o exercício espiritual bom? Olha as aves do céu, né? Dá uma olhada nos lírios do campo. Quer dizer, o segredo da vida está em ver o milagroso, o extraordinário no cotidiano, na coisa mais simples. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, o primeiro sinal assim do banho da graça de Deus foi eu comecei a me maravilhar com as coisas mais banais do mundo. E quando você está adoecido, a coisa mais espetacular, ela é recebida com uma insensibilidade, né? E a palavra pesada lá de 1 Timóteo dos últimos dias é marcada por essa insensibilidade. Inclusive, as pessoas serão sem afeto natural, que é uma expressão sem amor até pelos familiares, né? Então, nesse caso, eu acho que realmente grande parte da nossa sociedade está adoecida, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma sede, né? Sim. Uma busca, um desejo de achar um pouco de água no meio desse mercado extravagante. Eu tive dos essa nossos experiência dias. da insensibilidade, né? Eu já pastorei há alguns anos e a gente plantou a família de Zascope aqui fazem 7 anos, né? E nesse período, algumas irmãs, alguns casais, aconteceu de perderem um bebê, né? A começar a gestação e com 3, 4 meses perderem um bebê, tá? E a gente estava sempre ali e tal, né? Por perto e conversava e tal. Mas eu não tinha a sensibilidade necessária desse fato, né? Até que minha esposa engravidou, nosso terceiro filho, e com alguns meses a gente perdeu essa gestação. Quando a gente se deparou com aquela dor, daquela perda, né? Eu confesso que passado algum tempo, depois de uns dias, uns meses e tal, eu voltei, né, algumas dessas mulheres para falar, olha, você me perdoa. Que coisa, hein? Eu não sabia a dor que você tinha sentido. Né? Eu não tinha noção do que era. Entendeu? E eu não dei a devida importância que eu deveria ter dado. Eu errei, pequei, fui insensível. Então eu percebo que existem algumas lições que Deus precisa nos ensinar por dentro, né? Tem algumas que você lê o livro e funciona, mas tem várias que você tem que passar por dentro, né? A gente faz o download, mas não instala, né? Instala. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, já são quantos anos aí dedicados ao ensino? Olha, vamos dizer assim, eu comecei muito novo, né? Porque eu passei a estudar para me preparar para servir a Deus já aos 17 anos de idade, quando eu entrei na universidade, né? Então a universidade já era direcionada? Já. Tá. Porque Deus mexeu comigo nessa direção aos 13 anos de idade. Me conta um pouco da sua história com Cristo. Você vem já de um berço, de uma família cristã, já de tradição? Não, foi o seu encontro pessoal com Deus? Minha história ela é um pouco complicada e inusitada, né? Eu nasci em São Paulo, aqui na capital, né? Cresci inicialmente, principalmente na região da Lapa, depois mais perto do centro da cidade. Mas eu não convivi com os meus pais biológicos, tive uma situação familiar um tanto complicada e eu passei a viver com parentes próximos. Vivi um tempo na casa do meu avô, que faleceu quando eu tinha 6 anos, depois com tios meus, né? E nessa lacuna pessoal profunda, e eu tendo a mente muito agitada, eu desde muito novo, né, eu desenvolvi um caminho bastante problemático internamente. Problemático no sentido em que eu
tentava fazer as minhas artes estripulias, escondendo de todo mundo, né? E ao mesmo tempo sentindo o vazio. Então eu tinha, assim, entre 9 e 10 anos de idade, eu estava na escola e naquela semana foram falar que era o Dia das Mães, né? E aí eu escutei aquilo e eu não aguentei. Aí eu entendi que eu não tinha mãe como todo mundo tinha. Aí eu saí chorando, berrando, né? E fui tirado da classe e tal. E com o tempo eu me tornei um menino bastante violento e mau. Brigava na escola com todo mundo, arrumava confusão. Eu era o pior aluno da classe, chegava a ser separado, porque eu sempre... E nesse processo eu fui piorando pessoalmente, com crise, né, pessoal, em função de toda essa situação. Em casa eu achei uma Bíblia católica. A família era de tradição católica, tinha interesses kardecistas, mas no fundo não tinha nenhuma vivência assim. Aí eu comecei a ler a Bíblia e fiquei impressionado. Não sabia que era aquilo. Aquela azul. Uma Clássica. Bíblia desse aqui, semelhante. Era até uma capa um pouquinho diferente, não era bem azul. Mas eu, em pouco tempo, questão de meses, eu li mais de 300 páginas da Bíblia. Eu tinha 10 anos de idade, passava o dia todo lendo, né? Até que uma pessoa da frente falou: isso aqui não é bom para você. E eu até contava as histórias. Olha, eu li isso pro pessoal na escola e tal, né? E eu estava a ponto de ser expulso, né, da escola por comportamento realmente muito problemático, né? Então, quando moleque, eu roubava dinheiro de casa, mexia no relógio para ir mais cedo, para pegar os moleques, a gente sair, cabular a aula e depois voltar como se tivesse assim, né? E a partir, então, dos 10 anos e meio para 11 anos de idade, eu comecei a pensar: a vida não tem sentido, nada assim. Então, eu morava no 6º andar de um prédio e fiquei com vontade de me jogar de lá. Eu falei: olha, não significa, não dá. Eu tinha aquela situação e, ao mesmo tempo, graças a Deus, eu tinha medo de altura. Então eu olhava e falava: não, isso aqui é muito alto. Não tem um jeito de pular num andar mais baixo, mas não vai dar resultado. E nesse momento, um dia, eu tinha uns 11 anos, eu olhei para cima e vi o desenho das nuvens, né? E aí eu falei: Deus, será que o Senhor existe? O Senhor existe mesmo? Então, se o Senhor existir e estiver me ouvindo aí, faz alguma coisa. Porque acho que não faz sentido viver. Nada disso, eu não aguento mais, eu nem queria estar vivo, né? Passaram alguns meses, né? Um primo meu que resolveu sair daqui, casou-se, né? Tinha uns filhos pequenos, foi morar no Tocantins, antigamente o norte de Goiás. Ele foi ser médico lá, uma pessoa extraordinária. Aí ele ficou sabendo da minha situação turbulenta, da família lá, meus tios já estavam com muita dificuldade de lidar comigo, e ele falou, resolveu me convidar para ir para lá. E eu fui, em maio de 1975, num Fusca branco. Eu saí, né, da turbulenta e poluída cidade de São Paulo e me dirigi a 1.850 quilômetros daqui da região para ir para Miracema do Norte, na época Miracema do Tocantins hoje, né? E fui morar lá no contexto da região amazônica. A esposa dele era de tradição presbiteriana. Ele não tinha ainda tomado uma decisão, mas ele sempre teve interesse por Bíblia, por espiritualidade, né? Então, na casa, a gente tinha discos cristãos e ficava se ouvindo, porque ensinava para as crianças. Eles iam para a igreja. A princípio, eu falei: não quero saber de igreja, porque religião é só confusão, pessoas se matam em nome de Deus. Ainda me achava o máximo de entendido no assunto. Mas eu me impressionei porque eu vi algumas pessoas. Conheci um homem, por exemplo, que fora bêbado de ficar na sarjeta, né? E ele tinha mudado de vida conhecendo o evangelho. E isso me impressionou, porque eu conheci vários parentes nossos que tinham problema com bebida. E eu, inconscientemente, comecei a ter uma certa simpatia por isso. E eu ficava escutando os cânticos, que eram cânticos infantis. Aí quando foi uma manhã de junho de 1975, por volta das 10 horas da manhã, eu fui para o quintal e eu comecei a recolher, né? Tinha um pé de manga e um de caju, comecei a recolher as folhas ali com
um rastelo, né? E eu, sem pensar, como menino de 12 anos, comecei a cantar aquilo porque eu escutava. E aí eu cantei, né? Que é fácil de entender. Tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Menino, sem demora, aceitar. Menino, sem demora, aceitar a salvação. E aí eu cantei, mesmo o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Quando eu estava falando isso, foi como se um negócio tivesse vindo de cima para baixo e assim, abrisse dentro de mim, eu meio que não vi toda a minha vida. Eu vi tudo aquilo que eu tinha feito de ruim, de errado, e eu falei, como é que eu pude fazer isso? E assim, eu não tive oportunidade nem de viver com meus pais. Como assim Deus, o Criador do Universo, se importou comigo de modo que Jesus fez isso por mim? Não é possível. E aí eu caí ali, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a chorar sem parar. E eu queria parar, até eu falei, caramba, homem não chora. Tinha um menino de 12 anos, o que você está fazendo? Eu não sabia o que era aquilo, então eu não sabia, eu corri para me esconder, para que ninguém me visse chorando, e tinha uma casinha lá no fundo do quintal que guardava a ferramenta, e eu fiquei atrás dela, e ali eu derramei. Vai fazer 50 anos, nunca eu me recuperei daquilo, o impacto que foi aquilo. Aí eu chorei aquele tempo todo. E até eu me lembro que eu fiquei bravo comigo. Eu falei, caramba, seu bandido, como é que você foi tão falso? Como é que você fez as coisas que você fez? E aí eu chorei. E quando eu tive, não sei quanto tempo passou, que eu me senti aliviado, acho que foi pelo menos uma coisa em torno de uma hora e pouco, que eu consegui me realinhar, eu saí dali. Quando eu saí dali, eu... é assim, é como se eu tivesse meio que anestesiado, sabe? Numa coisa meio suspensa, assim, num entrementes, assim, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu passei aquele dia tranquilo, assim, nessa situação de sedado por uma coisa que eu não conhecia. E aí eu dormi aquela noite. Eu dormi e no outro dia eu acordei. Aí eu olhei pela janela assim e eu falei, nossa, eu cheguei no mundo pela primeira vez. Que coisa espetacular. Eu via formiga andando no muro, achava a coisa mais espetacular. Olha que bonita a formiga. Eu vi uma folha. Eu fiquei olhando a ranhura assim da folha, achando a coisa mais... Parecia que o mundo era todo colorido e diferente. Aí eu tinha um peso que eu carregava que me fazia desejar não viver mais. Eu tinha um fardo, aquilo caiu. Depois, quando eu li o livro Peregrino, eu falei, olha aí, aquilo soltou. E aí eu senti assim, esse banho assustador de graça e perdão de Deus. E aí eu fiquei maluco. Aí eu queria converter a cidade toda. Então eu chegava... As pessoas, eu me lembro do senhor que era um senhor. Eu falei, fulano, o senhor não vai comigo na igreja domingo agora? Ele falou, não, eu não posso. Como não pode? Eu não sabia o que fazer, né? Então aí eu passei a ler a Bíblia loucamente. Eu falei, preciso saber. E aí você começou a ir na igreja lá? Comecei, eu fui batizado. Foi em junho essa conversão, que foi um negócio... Depois é que eu fui entender. Na verdade, eu não entendi o que aconteceu. Passado mais ou menos umas 2 semanas, eu fui num contexto onde o pessoal estava fazendo lá uma evangelização de crianças, numa reunião, e aí que a pessoa falou, então, se você realmente creu em Jesus, Jesus entrou na sua vida, no seu coração, você pode morar com Deus no céu. Eu falei, quer dizer então que agora aquilo que aconteceu comigo, aí eu saí na rua pulando, feliz da vida, agora que eu entendi, eu tive a experiência, depois entendi o que foi muito aquilo. Bom. Agora eu sei o que é novo nascimento, agora eu sei o que significa crer, agora eu sei o que significa fé. Aí eu queria, né, chegar para todo mundo e arrastar. Eu fui batizado já em setembro, quer dizer, junho, né, poucos meses, 3 meses depois. E aí, aos 13 anos de idade, na ocasião, tomou a posse da igreja, que era a igreja batista pequena que tinha lá, um pastor que
era o pastor Gunther Krieger, né? O meu primo era o Franklin Sayão, que era o médico do hospital, e o Gunther Krieger, ele era tradutor da Bíblia para os xerentes. Ele era um estudioso, né, brasileiro, tal, né, do Sul, mas que dedicava a isso. E uma bela noite ele trouxe uma mensagem, se cantou um hino que eu me lembro dos detalhes até hoje, então veio: se você quer dedicar sua vida para servir a Deus, esse é o momento. E eu tomei essa decisão com plena, a minha vida já não fazia mais sentido se ela não fosse dedicada a essa caminhada da fé. E aí eu passei a querer estudar e conhecer a Bíblia. Eu queria só saber qual foi o tamanho do caminhão que me atropelou. Eu queria entender o que era isso. E minha vontade era que isso que aconteceu atingisse as pessoas. Então eu fui dominado por uma curiosidade maluca. E aí eu passei a me crescer, terminar meus estudos lá. Voltei para São Paulo aos 17 anos e aí entrei na Universidade de São Paulo para estudar teologia, hebraico e linguística. Primeiro linguística, depois hebraico e depois teologia. Então esse pastor lá marcou muito a sua vida nessa questão Marcou, da porque tradução. Eu até tinha muita vontade de estudar física, matemática, essas coisas assim, porque eu tinha uma facilidade com essas coisas. Mas eu falei, como é que eu vou usar isso para aquilo que está ardendo aqui dentro, né? E eu falei, então deixa eu começar com uma coisa. Aí eu comecei com linguística, entrei em hebraico, depois eu fui fazer teologia. Mas sendo sincero para você, o que me dirigia, eu fiquei muito maluco com tudo isso. Eu não pensava em ser nada. Falava, você queria ser pastor? Não, eu nem pensava nisso. Eu nunca pensei, eu vou ser teólogo, eu vou ser pastor. Não, eu quero entender isso. Eu quero saber o que é isso. Qual o tamanho do caminhão que me atropelou? Qual o tamanho do caminhão? Eu preciso ver o que é isso, como é que eu aprendo, como é que eu compreendo isso. E eu vou dizer uma coisa, já combinando assim a vida toda. Meu desejo é que, de alguma maneira, aquilo que me alcançou, eu pudesse ser usado como meio para que isso acontecesse. E eu plantei a vida toda. Eu acho que agora, com a bênção do sofrimento, isso frutificou como nunca. Aí eu entendo que Deus preparou tudo isso para que nesse desdobramento favorável eu continuasse debaixo do pé de manga. Para poder, de fato, ter esse desdobramento favorável, para que eu mesmo não estragasse todo esse processo. Porque a gente sabe o nível de fragilidade ao qual a gente está exposto quando o Evangelho revela, de fato, o tamanho da nossa necessidade. Então, eu fiquei, né, assim, pensando, eu vou aprender, eu vou estudar, mas com esse desejo. Aí depois que eu descobri que tinha esse negócio de pastor, de teólogo, essas coisas que, no fundo, não são as coisas mais relevantes e importantes. Eu percebo assim, o que você está me falando é de que você foi, desde o início, tomado por uma convicção do que realmente ali na essência é o mandamento de Jesus para nós, né? Sejam minhas testemunhas. Então... Como é que você vai testemunhar? Ali como pastor, como teólogo, escrevendo, gritando, cantando, indo na China ou pro seu vizinho? Mas me testemunha, eu era cego e agora eu vejo. Então, mas a minha crise era o seguinte, é que eu tentava, né, explicar e percebi a pessoa não entendeu o que eu quis dizer. Okay. Se eu contar a minha experiência, não entra no coração dele. O meu desespero, eu falei, eu preciso saber qual é o caminho. Então, faça uma coisa, eu vou me encher de todas as explicações. Eu vou estudar a teologia até o último limite. Eu vou saber, vou buscar uma espiritualidade intensa, porque eu acho que se acontecer isso vai transmitir, né? Então essa era a questão, né? Entendi. Você queria ferramentas e como é que eu ligo aqui aí para você ver o negócio, né? É exatamente isso. Muito bom. E aí, você vai para línguas, e em especial o hebraico. Né? Você chegou a estudar bastante grego? Sim, não? Bastante também. Não, veja, eu acabei virando linguarudo. Né? Linguarudo. O que acontece? Quando eu estava lá, morando aí na região amazônica, dando um bom dia para onça de manhã e boa noite para cobra, lá no Tocantins, o que aconteceu? Eu, logo, né, em casa tinha muitos livros, muita coisa boa,
Mas na própria casa do pastor Gunther, ele falava várias línguas, ele tinha material em alemão, em inglês, em espanhol. Eu percebi que tinha muita coisa em outra língua que era necessária, especialmente em inglês. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir rádios estrangeiras pegadas por ondas curtas. Eu escutava, né, rádios que vinham a voz da Alemanha, a voz da América, até a Rádio Central de Moscou pegava lá, né? E eu escutava o mesmo programa em inglês, depois em português, que dava para pegar, né? Porque num horário vinha um, depois vinha o outro. E aí também tinha um pequeno cursinho em disco que eu comecei a ouvir. E com 15 anos de idade eu consegui ler meu primeiro livro em inglês, que era The Jungle Book, a história de do Mowgli, o original, né? Rudyard Kipling. E aí eu comecei a me virar. E na época, ainda, eu tive a oportunidade de estudar francês. Então você aprendeu inglês sozinho? Sim. Com autodidata ali, estudando. Exatamente, escutando, indo atrás, né? Tinha várias pessoas na cidade que eram até missionários ou estrangeiros que trabalhavam lá, eu colava e ia atrás. Eu tinha um cara que era professor de inglês, eu ia atrás para, né, atazanar o sujeito lá. E ao mesmo tempo eu tive uma boa professora de francês lá. A escola, né? Tinha francês? Tinha ainda, né? E eu, o que eu fiz? De repente tiraram o francês da escola e uma escola local lá jogou os livros tudo no lixo. Eu peguei os livros do lixo da escola e fiz sozinho os 4 níveis de francês e consegui ler francês. E aí, com todo respeito, o espanhol não conta, né? Porque o espanhol, assim, para falar é uma coisa, mas para ler, dá. Você consegue. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu já conseguia ler, pesquisar e me virar com inglês, francês e espanhol. Isso com 17 anos de idade. E aí, então, eu fui para uma área séria, que é linguística, e inicialmente eu queria estudar grego, mas não bateu o horário. Aí eu, então, vi que dava, das línguas interessantes para mim, dava para fazer hebraico. Eu falei, eu vou fazer o hebraico. Aí o hebraico foi uma doideira. Eu comecei a estudar, parece que aquele negócio estava dentro de mim. É mesmo? Eu tive uma sintonia tão forte, tão tremenda com a língua, eu falei, nossa, esse negócio é muito interessante. E o hebraico é um negócio estranho, diferente, outro planeta, é outra mentalidade, outra ordem de coisas, né? Mas eu me dei muito bem. E com isso, então eu falei, não, eu preciso, já que a Bíblia, na sua maioria, está em hebraico, deixa eu fazer uns negócios mais ampliado aqui. E aí eu prestei um outro vestibular e acrescentei o hebraico completo. Aí eu fiz o curso todo de língua, cultura, na USP. Universidade de São Paulo. Aí eu fazia linguística e fiz hebraico com língua, cultura, literatura e história do povo judeu, tendo todo o conhecimento, desde o hebraico antigo até o hebraico, um curso mesmo completo. E depois eu fiz mestrado nessa área também, voltado para a área bíblica na prática, porque hebraico antigo, literário, adivinha o que é, né? E aí eu passei a estudar teologia, fiz um pouco de filosofia, mas o curso não agradou, eu deixei. E na teologia, fiz na Teológica de São Paulo, na época do Dr. Shedd, de professores que eram muito bons. E com ele é que eu me aprofundei mais diretamente no grego. Eu fiz o grego fundamental, mas fiz, vamos dizer, 3 especializações em exegese no texto original com o Novo Testamento direto, né? Bom. Então, e aí depois, aí eu fui aprender alemão, e eu fiquei Hoje você lê em qual língua? Então, aí depende, né? Eu falo, você fala quantas línguas? Se for para falar de mecânica de caminhão, nem português. Nem português. Eu não sei nem responder, nem A nem B. Agora, eu tenho, assim, 3 línguas que eu não preciso pensar. Se eu falar inglês, português e espanhol, tá lá. No nível não tão elevado, mas que eu sou capaz de conversar, de boa, sem problema, tá francês, alemão e hebraico moderno, né? Que dá para falar. Outras línguas eu não tenho condição de falar, mas se eu tiver um livro ou se eu escutar, eu vou entender italiano, eu me viro com latim, com grego do Novo Testamento. Se você lê e entende alemão, você pega um livro em holandês, você entende a maioria, porque é muito próximo. Se eu pego uma outra língua latina, eu aprendi o alfabeto cirílico, eu tenho uma noção básica de mandarim, de chinês, porque eu passei muitos anos lidando com ele, então eu sou um pouco linguarudo, assim, tem uma base razoável, né? Você chegou a assistir aquele filme, A Chegada?
que é sobre... É um filme, na verdade, sobre extraterrestre. Ah, Que chegam umas naves assim. Você chegou a ver? acho que não me lembro desse título. E eu fui assistir como um filme de extraterrestre, né? Por que você está falando isso olhando para mim? Você vai entender. E aí, só que o filme é sobre línguas, na verdade. Por quê? Porque aí eles chamam uma mulher especialista em linguística para ela ir lá e tentar entender qual que é a língua que eles estão falando lá, porque eles estão tentando passar uma mensagem, né? E eu achei muito interessante esse filme, assim, porque ela começa a falar um pouco de algumas teorias da linguística, de como a língua forma... e aí eu não sei o que é o ovo, o que é a galinha, né? Base do pensamento. A forma de pensar de um povo, ou se a forma de pensar de um povo formou aquela língua, né? E aí lá, no caso, o extraterrestre escrevia em círculo, assim, então mostrava que a forma deles enxergar o tempo era diferente. Mas eu achei tão interessante isso de olhar realmente, e quando você começa a olhar Legal. pelo ritmo das línguas, né? Cada uma tem um ritmo, uma mais cantada, outra menos. E como tem tudo a ver com a cultura, com a personalidade da maioria ali, né? Não, é muito interessante, porque até uma teoria famosa, um grande estudioso dinamarquês, Hjelmslev, né? Ele dizia que a língua é um recorte da realidade. Né? A realidade ele descrevia como ele chama um continuum amorfo, em que uma língua é uma interpretação dessa realidade. Então a língua não é só uma maneira diferente de dizer as palavras, ela é uma leitura do mundo. E ela carrega uma cultura, ela tem um jeito. Então quando você pensa, por exemplo, no hebraico antigo da Bíblia, ou até mesmo no grego, você não está falando só de palavras diferentes. Em português a gente fala isso. E como é que é lá? Você tem toda uma visão de mundos, tem toda uma percepção da realidade que tem elementos próprios. Então isso é um desafio muito grande. É muito desafiador. E é muito interessante. É muito interessante como é o desafio do missionário, né? Língua Exatamente. é o desafio do missionário. E aí, com o hebraico, você também começou a se dedicar em conhecer muito mais, então, todo o contexto judaico também, né? Eu percebo que aí você falou de várias viagens para Israel. E como é que foi? Como é que sua relação com Israel, né? Como é que foi isso? Então, olha, eu digo para você o seguinte: eu fiz muito pouca coisa para que tudo que abriu-se na minha vida viesse a acontecer. Eu realmente misericórdia de Deus no nível extremo, né? Quando eu comecei a estudar e me aprofundar, né? Eu tive momentos assim onde uma busca intensa de espiritualidade por experiência com Deus. Eu cheguei a desmaiar por excesso de jejum. Eu cheguei a ter uma pegada assim muito forte de espiritualidade, até desequilibrada. Depois eu cheguei a ler 200 livros num ano. Eu tinha, né, aquela sede de superação, de fazer o que era mais razoável possível. E uma coisa muito significativa que eu tive nessa caminhada foi encontrar uma pessoa como o irmão Russell Shedd. Por quê? Porque eu vi uma pessoa com muita erudição, muito preocupado com espiritualidade, e ao mesmo tempo irênico e em comunhão com grupos muito distintos da comunidade evangélica que não se falavam, cada um no seu feudo, na sua ilha. E o Dr. Shedd transitava entre os diversos e falava com uma perspectiva de uma teologia bíblica. Então isso me marcou. E eu tive a graça de Deus de estar perto dele, de ser assistente dele na faculdade teológica, de aprender, de ver muito além da aula, né, como a coisa é. E nisso eu me aprofundei no interesse do conhecimento do original. O caminho que se abriu para mim foi, claro, o caminho do hebraico, porque eu tive professores extraordinários. Eu estudei com professores no mestrado que vieram de Israel. Eu tive um professor muito especial chamado Walter Israel Refeld, na própria USP, que era uma pessoa muito profunda e até muito piedoso também, né? Então eu descobri essa realidade. Mas eu vou dizer uma loucura para você, assim. Diga. Apesar de tudo isso, quando se falava de ir para Israel, eu falava, não, eu não quero. Por quê? E aí, como assim? Falei, porque o pessoal que vai para Israel é tudo louco. Tudo um pessoal
doido da cabeça. E bem nessa questão mais judaizante, assim, da... Porque o pessoal vinha trazendo água do Jordão e fazendo umas coisas assim que, não, porque a oração tem que ser feita em Israel, não, porque eu trouxe a pedra de Jerusalém, né? E eu sabia, como eu tinha, a primeira vez que eu cheguei em Israel, eu ajudei o guia local a achar o lugar que a gente precisava. Então, eu falava, não, esse pessoal é assim. E eu sei que em Israel tudo é muito, vamos dizer, decepcionante do ponto de vista que você vai para o Egito, vai para Roma, para a Grécia, as construções são gigantescas e tal. Em Israel sabia que o Templo de Salomão tinha 243 metros quadrados, né? Eu sabia das dimensões, eu falei, então eu vou me decepcionar, porque eu vou ver umas coisas tão simples e limitadas, né? E eu vou ver um monte de gente maluca lá, tentando, né, beijar o chão de Jerusalém para ver se consegue comprar um carro novo. Eu falei, esse negócio... Então eu tinha muita aquela cabeça para fazer isso de teólogo, né? De alguém que raciocina, então eu tinha meu receio. E aí, as coisas aconteceram de uma maneira que uma equipe que queria fazer uma produção de vídeos lá em Israel veio e me convidou. Então assim, olha, não, é para isso, tal. Eu falei, bom, numa situação dessa, que teve parceria, teve até a ver com os primeiros salmos que foram filmados lá para ter ligação com o Rota 66, eu fui e a experiência foi interessante, mas ela ficou latente em mim, né? Teve um negócio de impacto, veio. Eu me lembro que eu cheguei em Qumran, no lugar dos manuscritos do Mar Morto, eu tive que parar a gravação e ir para um canto e chorar, né? Porque eu falei, caramba, os manuscritos mais importantes da Bíblia foram achados ali, naquelas cavernas. Isaías completo. Aí, eu tive, depois de alguns meses, uma segunda viagem que eu levei um grupo de pessoas. Aí aquilo acabou comigo. Especialmente na Galileia. Isso foi em 2009, não faz nem tanto tempo assim. Quando eu estava ali, né, num hotel pertinho do mar, era noite e tinha lua sobre o mar, quarto número 109. E eu olhei aquilo e na minha mente veio, andando à beira do mar da Galileia, Jesus. Então foi como se eu tivesse, sabe, vendo aquilo. E aí eu, de repente, tudo o que a graça de Deus tinha trazido para minha vida, aí eu rolei naquele chão, mas eu chorei diante de Deus. Tive uma experiência tão forte, eu virei farinha lá, né? Eu virei nada. E aí eu tive esse impacto. E aquela viagem foi tão marcante, foi tão forte, a gente teve tantos momentos especiais, impactantes, que fez toda a diferença. E eu realmente acho, não é uma questão de misticismo ou uma coisa assim, não. Se você tem essa dimensão, né, da realidade, você tem a oportunidade de ver a Bíblia em 3D na sua frente, bem direcionado, o impacto é muito grande. Mas eu resolvi realmente me aprofundar. Então me aprofundei no conhecimento da história judaica, daquilo que envolve. Eu não tenho nada a ver com os movimentos judaizantes, que é pegar o sujeito de igreja comum e falar, agora você tem que pôr isso, até porque... tocar o shofar. Até o pessoal não entende, né? Porque uma coisa assim, uma coisa é o que você vê na Bíblia, né? E você tem que entender onde que está isso no contexto. Outra coisa é o que você vê na tradição religiosa do judaísmo rabínico, que nem é bíblico, é uma coisa que vem do Talmud ou de outra, né? E outra coisa são costumes e práticas culturais que não estão nem na Bíblia, nem no Talmud. Por exemplo, não tem kippah no Talmud. Kippah é uma coisa que vem posteriormente. E tem coisa que é costume cultural. O judeu faz isso do jeito como que... o brasileiro faz algumas coisas. Entendeu? O brasileiro toma um cafezinho. Como o dele está ligado muitas vezes à religião, aí tem um outro peso, né, do que seria o brasileiro fazendo. Mas é isso, é cultural, mas né? Nem é. E até eu que tenho muito contato com judeus de todo tipo, eles até se ressentem quando veem outras pessoas usando símbolos e coisas judaicas de uma maneira totalmente inapropriada, né? E que não cabe muito bem, né? E tem coisas extraordinárias dentro de toda a tradição judaica que até mesmo muitos judeus não conhecem, porque o mundo deles é muito... Só para você entender, assim, nós temos pelo menos 10 tipos de enfoque judaico a respeito da vida,
né? E entre o judeu secular aqui e o judeu ultra-ortodoxo, nos meios mais religiosos, você subdivide lá, tem mais 20 grupos diferentes. Então não é diferente de nós. Não. A competição é grande, né? Isso tá ali no coração pecaminoso, né? A gente criar o máximo de denominação que a gente consegue. Exatamente. O pessoal tem uma experiência similar, né? Uma pergunta. Uma das coisas que me abençoou muito, que me ajudou muito nessa minha trajetória com a Bíblia, estudando e aprendendo e tal, foi me deparar com essa realidade. Tipo, opa, peraí. A Bíblia foi escrita por judeus, quase em sua totalidade. Sim. E ela não foi escrita por gregos, né? E aí eu comecei a perceber o quanto da influência mais do pensamento grego nos fazia ler a Bíblia de alguma coisa e interpretar errado algumas coisas, que eu tava com essa cabeça, né? E quando você começa a olhar num contexto judaico, Israel, né? E olhar, pô, Jesus foi um judeu. E, né, é um judeu, né, de carne e tal, ou seja, então, quando ele falou isso aqui, era nesse contexto. Para você também, transformou alguma das leituras? Totalmente, porque inclusive eu acho que a gente... Paulo mesmo, né? A gente tem muita crise e inconsciente por conta disso, né? Porque assim, aí não tô falando de costumes ou de maneirismos, você está falando de uma estrutura de pensamento, de uma cosmovisão a respeito da realidade, né? E aí o que acontece? A gente tem uma tradição, né, histórica, e a fé original que envolve Jesus e os discípulos, ela se desdobra na história, vamos dizer, do mundo helênico e depois na latinidade. Ok. E aí ela adquire características que são características ligadas a esse mundo. E, em grande parte, o olhar, a forma que a gente recebeu tem muito a ver com Aristóteles e Platão. Total, né? Aí o que acontece? Você pega a melancia e traz uma caixa quadrada e diz, ela tem que caber aqui. Tem que caber aqui. Então eu acho que boa parte da nossa tradição, ela acaba sendo prejudicada. E até, por exemplo, essa controvérsia, você é calvinista, você é arminiano, tem você muito, aceita a soberania de Deus ou a liberdade humana, quer dizer, na mente hebraica bíblica essa discussão não faz sentido. É mesmo? Não faz, por isso que a Bíblia é tão interessante que ela diz o quê? Que o faraó endureceu o coração. No versículo depois diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. E mais adiante diz que o coração do faraó foi endurecido. Na perspectiva bíblica, você tem esse sabor agridoce aqui, né? Essa relação... Não tem problema com essa tensão, né? Não tem problema, pelo contrário, a tensão ela é a constatação da realidade, que existe uma tensão não redutível à lógica simples entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Então o texto, ele representa uma fotografia da realidade. O que a gente faz? Entrega isso para o senhor Aristóteles e fala, olha, não dá para misturar mel com carne, faz favor de separar. E aí surge, né, essa separação, anulação de diversos textos em detrimento da defesa de alguns. Isso. E um conflito e aí entre aí as é o que duas você falou, ilhas. eu pego uns textos que é melancia, fico tentando espremer ali, aí eu pego outros textos... E aí fica um negócio complicado e você não bebe o texto todo. Quer ver outra coisa interessante? Por exemplo, você lê o texto e fala, olha que absurdo, como assim Deus se arrependeu? Isso não é possível, precisa mudar isso aqui. Aí o cara entra numa crise, né? Ainda essa semana está conversando, eu não entendo como é que Deus se arrepende. E para embolar mais o meio de campo, o texto de Números diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. Então como assim? Diz que não é e é. Por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque o que a gente imagina? Que toda a descrição do texto bíblico, toda a narração, ela precisa ser uma descrição teológica, sistemática, ontológica, descrição da essência de Deus. Mas o texto ele tem uma matiz literária e uma matiz importante que é o seguinte, olha, muita linguagem do texto é antropomórfica e antropopática. Por quê? Porque Deus, no seu movimento de amor e redenção, ele quer se aproximar de nós. Como um pai e uma mãe se aproxima de uma criança falando... Explica pra uma criancinha. Né? Gugu, Dadá, olha aqui, ó, o papai vai falar pra você, tá vendo? 1, 2, vamos tentar de novo? Então Deus, quando faz isso, ele quer dizer o tamanho da sua dor com o descaminho humano. Como é que Deus vai dizer isso? Ele vai usar a linguagem mais forte que o ser humano vai dizer do que significa uma coisa dolorida demais. É arrependimento. Então você não
pode mudar isso. Isso tem um enfoque didático, profundo, emocional, absolutamente significativo, né? Imagina, quando o Juízes vai dizer, né, que o Senhor resolveu, né, não se importar mais com Israel, mas aí ele não pôde mais conter a sua misericórdia, resolveu abençoar. Então Deus não pôde alguma coisa? Quer dizer que ele não é todo poderoso? Não é essa a quessa Você não está entendendo. É o Gugu Dadá, né? É o Gugu Dadá. É essa proximidade, a razão de ser. Aí você quer transformar tudo em descrição aristotélica. Entendi. Você quer submeter o sagrado a uma racionalidade que é incapaz de entender até a sua experiência mais simples. Quanto mais uma dimensão dessa. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando você bebe dessa fonte hebraica, você diz, agora eu posso comer aqui esse sabor agridoce, agora eu entendi, agora eu vi o impacto, agora eu vejo por que isso é importante, né? Então você caminha mais para uma teologia bíblica, uma teologia que interage com esses elementos e que não precisa de uma racionalização europeia do século XVI para amordaçar o sagrado. Faz muita diferença nesse sentido. E também aí a gente começa talvez a enxergar o que é mais importante, o que tem mais valor, o que é o fundamental, o que realmente Quais aparece. São as ênfases, né? Exatamente. E aí você tem que beber do texto. Isso é muito bom. Eu lembro que isso foi destacando muito para mim quando eu comecei a entrar em contato e estudar um pouco mais sobre reino de Deus. Pois é. Porque a gente fala bastante sobre igreja, né? E a palavra igreja está presente ali, mas se você pegar nos 4 evangelhos, igreja aparece 2 vezes, né? Mateus 16 e Mateus 18. E reino de Deus está na boca de Jesus. É o foco direto. O tempo inteiro. E aí, como é difícil para nós, brasileiros, numa república, reino. A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Tudo é discípulo, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá no hebraico, né? Eu assisti recentemente com meu filho, com a família, Casa de Davi. Não sei se você viu que saiu um seriado sobre Davi. Eu vi. Lá no Prime e tal. E aí, lógico que eles fizeram 10 episódios só até Golias. Então, assim, eles vão tendo que preencher a história e tal. E aí eu percebi que eles colocaram algumas interpretações ali. Então, uma delas, né? Eu vou dar uns spoilers aqui, hein, gente. Olá, mas se você lê Samuel, você já sabe o que vai acontecer. Eles colocam Davi como filho de Jessé, mas com uma outra mulher, né? E ali, né, pra fazer o enredo, eles colocam como se ele tivesse, o Jessé tivesse tido um segundo casamento com uma gentia, com alguém que não era do povo, né, de Israel. Como é que é a interpretação disso? Porque eu já vi que há realmente uma linha que acha que Davi tinha alguma questão assim, até por causa do Salmo, né, que ele vai dizer que foi concebido em pecado e tal. Olhando os originais, assim, tem alguma direção disso? Não, olha, eu acho que o pessoal viaja na maionese, né? Porque, assim, a Bíblia é interessante, né? Para mim, a maior prova de autenticidade da Bíblia, diferente de quase qualquer documento, inclusive dos livros evangélicos, é que ela não esconde o fracasso dos seus protagonistas. Então isso é um negócio extraordinário. Então você vê... Parece que ela está construindo um herói e do nada ela fala, mas tem tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa muito claro, né? Então, inclusive a ironia é muito grande. Quer dizer, o cara mais sagrado da história é o primeiro sumo sacerdote, o Arão. Ele faz o bezerro de ouro. O cara que é o homem segundo o coração de Deus faz o que faz, que é o Davi com adultério, homicídio e ainda o problema do recenseamento. Não, Abraão, Jacó, os caras se olham e falam, mas assim, são as referências. A ironia é grande, o cara mais sábio é Salomão, é por causa dele que o reino se divide. Então, quer dizer, fica muito nítido isso. Então, se a gente tivesse algum cenário nesse sentido muito nítido na história de Jessé ou de Davi, apareceria lá. A impressão que eu tenho é que a dúvida fica, né? Por que não foi chamado para aquela, né? Traga os seus filhos, aí eu não trago esse. Então, mas aí o que acontece? Porque o texto apresenta essa questão que o Jessé não se lembrou, aí já se levanta uma suspeita, do meu ponto de vista moralista, que tinha algum problema. Se fosse o caso, pensando na maneira hebraica de reagir,
o Gessé diria, aquele lá, ele soltaria os cachorros com bastante clareza, ele não deixaria nos entrementes aí de jeito nenhum. Então, fica claro que Davi tinha uma aparência que não evocava nenhuma possibilidade de enfrentar. Então, por isso que o Gessé falou, não, o moleque lá esquece, não vou nem apresentar para não queimar o filme, né? Porque tenho que mostrar... Tem muito mais a estrutura física do que... Tanto é que o próprio Golias falou, você tá de brincadeira, né? Eu tô pensando em jogar basquete, você acha que é o que é, né? Amarelinha, né? Então, de jeito nenhum. E também, quando o texto vai dizer, né, isso que em pecado me concebeu minha mãe, ele veio e faz uma tradução, sei que sou pecador desde o nascimento, né? Não está dizendo que necessariamente a mãe foi de um fruto do relacionamento. Isso é muito interpretativo. Então, assim, eu acho que tem pouca coisa para se construir tudo isso, e acho que essa atitude moralista de dizer, olha, parece que tem alguma coisa que alguém fez errado aqui, como se a Bíblia precisasse ocultar isso. Entendi. E como Davi teve tanto constrangimento, tanto problema, tantos inimigos, tanta luta, se ele tivesse uma situação dessa, era a primeira coisa que o pessoal ia levantar. Você realmente é filho de uma... Entendi. Faz sentido. E aí a segunda coisa que eles colocam, porque vai ter, então, toda a ênfase ali do primeiro é essa luta contra o gigante, né? E aí eles voltam ali para Gênesis 6, né? Para falar desses gigantes e tal. E ali é um texto sempre controverso, né? De os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes ali. Qual que é a interpretação mais aceita desse texto? No caso de Golias é um gigante mesmo. Inclusive, ele está lá, né? Devidamente medido, né? Acho que é o único homem da Bíblia que tem a sua altura, né? Exatamente. Você tem ali 6 côvados e 1 palmo, né? O que dá, cozinhadamente, uns 2,90 metros, né? Então, você tem... Na verdade, Gênesis 6 não usa a palavra gigante. Não? Não tem isso lá. Inclusive, uma boa tradução coloca o que está escrito, que havia nefilins na terra. Nefilim é um substantivo que é derivado do particípio, né, presente plural masculino do verbo nafal. Literalmente, nefilim é caído. Isso que o verbo significa. O que aconteceu? Na tradução da Septuaginta, do grego, eles traduziram os nefilins por gigantes. Daí, então, Roi gigantes ficou com gigantes. Por quê? Porque existe um texto, é o texto de Números 13, 32, onde aparece Nefilim, e lá tem o sentido de gigante, mas não garante que todo lugar seja esse sentido. E mesmo que a frase tenha a intenção, a expressão tenha a intenção de dizer que há algo que envolve alguma magnitude diferenciada, a pergunta é, será que isso é em estatura? Então, o que acontece? A expressão que vai dar origem, né, à conversa dos gigantes começa com os Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E o que o texto diz lá? Que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram aquelas que lhes agradaram, né? E aí depois começa então a dizer que naquele tempo havia os nefilins na terra e foram pessoas de renome, né, de expressão na antiguidade. Pelos grandes guerreiros. Aí são 3 interpretações. Uma entendeu que isso são descendentes de Sete que se contaminaram com as mulheres descendentes de Caim. Porque aí você pega as 2 genealogias vindo, né? Por causa do que aparece no capítulo 4 anteriormente, né? Só que é muito estranho. Tá falando de Sete, de Caim, por que precisa usar esse tipo de linguagem para falar uma coisa tão óbvia? E dá a impressão que só as mulheres de Caim são belas e atraentes, e por que havia isso? Isso justificaria a decadência moral expressa em Gênesis 6. A outra ideia, por causa de uma leitura que, na minha opinião, ela não se justifica, de 2 Pedro 2,4 e Judas, versos 6 e 7, falando que anjos que deixaram, né, o seu lugar, a sua casa, né, e pecaram,
porque anteriormente fala de Sodoma e Gomorra, a pessoa associa diretamente que esse pecado necessariamente é de sexualidade. Entendi. O que não é necessariamente o caso. E a terceira questão complicada... Então a segunda é que os filhos de Deus seriam anjos. Seriam anjos. Se relacionaram com mulheres. Por quê? Porque anjos, porque em alguns lugares a expressão filhos de Deus, como em Jó, pode significar anjos, mas nem sempre é assim. Né? Porque a palavra Elohim, ela originalmente quer dizer algo que tem poder e força. Por exemplo, as pessoas de autoridade também são chamados de Elohim. Inclusive o Salmo 29 fala dos poderosos e usa a expressão que tem a ver com esse mesmo sentido. E nós temos mais duas dificuldades. A primeira delas, mais sérias, é que Jesus disse que os anjos não se casam, não se dão em casamento. E isso é muito complicado. Além do fato de que isso, biologicamente, bem-vindo à realidade. Como assim? As pessoas se casam, já não conseguem ter filho, mas vai ter com um anjo? Então, eu acho isso muito mirabolante. Isso está muito ligado a uma série de mitologias antigas, né? E que tem seres que são superiores porque híbridos, eles são os híbridos, sub-humanos, não sei o quê, ou super-humanos. Então, não é assim, cara. O que parece fazer sentido é que, no meu entendimento, e tem outros estudiosos que defendem muito bem isso, é que filhos de Deus significam homens poderosos, pessoas de posição elevada. E qual foi o problema deles? É que eles escolheram mulheres para si, os primeiros haréns. Sendo os primeiros haréns, qual é a lógica da coisa? É muito sentido. Deus cria Adão e Eva, o paradigma de como se deve construir a relação familiar. Quando o pecado se desenvolve e cresce, surge o primeiro caso de bigamia. Sim. Que é Gênesis 4, verso 7 em diante, mais para frente um pouco, 17, onde você tem o Lameque, que é o sétimo, que tem duas mulheres, Ada e Zilá, e é o primeiro violento da Bíblia, que faz o Platel, né, o repente, ele é o lampião, né, pré da história, né? Olha, matei um homem e machuquei o outro porque ele meio ele até cita Caim, né? Exatamente, então ele é o primeiro bígamo com violência. Então o que a terra tem em Gênesis 6? Hamas, que em hebraico quer dizer violência. E aí a terra se encheu de violência exatamente no momento em que essa relação familiar está prejudicada, quando os homens começam os seus primeiros haréns. Então são poderosos que multiplicam mulheres para si, constroem esses haréns e esse ambiente favorece a queda moral e o aumento da violência. Isso, para mim, faz mais sentido e está numa lógica dentro de Gênesis, desde o que nós vemos no começo até o capítulo 6. Interessante, muito bom. E aí você citou algo, né, no meio, você participou da tradução da NVI. Eu fui o coordenador geral do projeto. Coordenador geral do projeto. Mas aí era... Como é que funcionou? Porque a NVI, ela é a NIV, né? Então ela tem a versão em inglês dela. Como é que era essa relação de fazer ela em português? Ela veio do inglês? Ela veio... Então, o que acontece? A Sociedade Bíblica Internacional, International Bible Society na época, ela publicou a NIV em inglês. E a história é muito interessante, né? Um sujeito tentou evangelizar um amigo dele e nisso deu uma Bíblia para o indivíduo começou a ler a Bíblia e começou a rir. Falou, nossa, que coisa bizarra, o que é isso? A minha avó que falava essas coisas, né? Uma King James ali. Isso, ele deu King James 1611, né? E aí, quando ele fez isso, ele mandou uma carta. Escuta, vocês querem, com as nossas missões, evangelizar o mundo? A gente não tem nem Bíblia para evangelizar os americanos em inglês. Como é que a gente pode fazer uma coisa dessa? E isso gerou, né, todo um projeto em que eles desenvolveram, e no final da década de 60 lançaram o Novo Testamento. Em 73 é que saiu a Bíblia completa. E a NIV teve um grande desdobramento dentro do ambiente anglo-saxão no mundo todo. Não foi um projeto internacional. Com isso, surgiu a inspiração de se fazer o que eles chamavam de NIV-like translations. São versões bíblicas baseadas no mesma proposta da NIV. E eles fizeram contato com o Dr. Shedd. E quiseram fazer. E aí, através dos caminhos, o Dr. Shedd me indicou
para me envolver, e eu então passei a selecionar, né, juntamente com ele, com as pessoas, os tradutores que tinham que ser de denominações diferentes, de propostas teológicas diferentes. Tinha essas regras. Claro, porque senão fica um negócio batista, enviesado, pentecostal, né? Ou presbiteriano, ou metodista, não pode, né? Então foi uma equipe realmente muito grande, e a ideia não é traduzir do inglês. É, a partir dos originais, fazer uma tradução com o mesmo enfoque tradutológico. Com a metodologia era a mesma. Exatamente. Se você olhar, inclusive, começar a comparar, você vai ver que o inglês e o português está diferente, inclusive até em opções exegéticas, você vai ver diferenças significativas. Agora, é lógico que o trabalho da NIV foi um trabalho, do ponto de vista técnico e acadêmico, muito bem feito. Então, assim, é mais fácil você enxergar longe em cima do ombro do gigante. Exatamente. Aí tem um gigante mesmo. Tem um gigante aí. Então, você não vai desprezar o trabalho que está feito lá. Então, claro que ela serviu de guia em muita coisa, e em algumas coisas, até me lembro que a gente, nas nossas discussões, foram 8 anos de tradução. 8 anos o projeto? A gente tinha muitos brasileiros de perfil diferente, tinha americanos, tinha europeus, fizeram parte de uma comissão muito bem trabalhada. Às vezes a gente olhava uma coisa na NIV inglesa, e falava, aqui tem uma nota. Aí nós tínhamos um consultor que morou muito tempo em Israel, conheci, e falou, não, essa nota não precisa mais, porque a arqueologia já resolveu esse negócio, entendeu? Bom. Então a gente... Deu para dar um upgrade ali também, né? Exatamente. Então a gente fez isso, e no ano 2000, né, finalmente, ela foi publicada, né, e tem desempenhado um papel importante na história evangélica brasileira. E é exatamente esse coração que você iniciou lá, a história, né, de tipo, cara, a gente entrega para alguém e tá na língua dele realmente. Exatamente. Não só na língua dele, mas no tempo dele, né? Mas assim, como é que é esse processo? Geralmente vamos pegar um livro, vamos pegar Gênesis, vamos começar. Então foi o seguinte... Era sequencial? Não, primeira coisa, o que você precisa? E essas discussões ficavam acaloradas? Com certeza. O que você precisa? Você precisa tomar decisões que venham definir a tradução. Então, por exemplo, vamos traduzir como Senhor, vai colocar o quê? Jeová, Javé, Senhor, Eterno, caixa alta, como é que vai ser? A palavra Brit vai ser o quê? Aliança, pacto, concerto, como é que é? Essa expressão aqui, né? Aquele termo lá, como é que vai ser isso? Então, uma série de decisões gerais foram, a comissão toda reunida e decidindo e votando. E algumas coisas que seriam os textos mais complicados de alguma maneira. Ou é complicado da maneira de expressar, né? Como é que você vai traduzir? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões, né? Como é que você vai traduzir, né, certos termos que talvez não sejam tão exatos, mas vamos dizer, são vacas sagradas no ambiente religioso, já conhecidos como tal. Você vai realmente pegar o termo como não matarás e vai mudar para não matem? É a mesma coisa? Então, essas decisões gerais foram marcadas. E aí, cada tradutor, né, recebeu então o material e foi fazendo esse trabalho e enviando. Quando o trabalho chegava, a gente tinha no escritório, que tinha eu lá junto com alguns assistentes, em função das decisões, e a gente passava, vamos dizer, o trator para nivelar o negócio, ó. Vamos dizer aqui, você vê, esse texto aqui, o fulano traduziu desse jeito. Tá, então vários estavam traduzindo o mesmo. Sim. E eles mandavam todo mundo... Então, cada tradutor estava mexendo com um texto diferente. Era um texto diferente. Tá. Mas, de repente, o fulano traduziu aqui nos Salmos, bem-aventurados por abençoados. Mas só que esse termo também apareceu lá. Vai ficar como? Peraí, então, olha, a decisão geral sobre isso já é isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia com o assistente, falou, tá vendo? Ó, na última reunião, a gente decidiu essa expressão, né, traduzir desse jeito. Né? Por exemplo, expressão que vai dizer lá em Juízes, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, né? Ou aos olhos do Senhor. Deixar os olhos literalmente. Então tomou a decisão agora
pega aí a concordância no computador, em todos os lugares a gente vai mudando conforme foi a decisão. Então como é que vai ficar? Bem-aventurados, ou felizes são, como são felizes, ou abençoados são, qual é a decisão? Agora passa a régua para todo mundo. E aí era feito isso, e havia uma revisão de, vamos dizer, alinhamento dos textos, e depois ia para o estilo. Aí o estilo dava arrumada, embelezava, colocava ordem, deixava a coisa de uma maneira, e aí o texto pronto ficava à disposição de todo mundo, dar o seu último pitaco, e a gente tinha reuniões a cada 6 meses. Isso presencial? Sim, presencial. Muito bom. Então a gente teve reuniões em Santa Catarina, teve reuniões em São Paulo, teve reuniões até fora do país, em vários lugares para lidar com essa situação. Então foi um projetão. Muito bom. Então, gente, melhor tradução que existe, NVI. Tá batido o martelo hoje aqui. E eu queria te fazer uma última pergunta, né? Claro. A gente tá já há um tempo aqui. Vontade. E eu queria, porque muita gente tá aqui com a gente hoje, ouvindo e assistindo, são pessoas que amam a palavra, que amam teologia, que amam o Senhor, que querem aprender mais. É por isso que eles estão já essas horas aqui nesse podcast. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: como a gente pode estudar a Bíblia, teologia principalmente, e se aprofundar e manter os olhos úmidos? E manter lágrimas nos olhos, como você fez aqui nesse podcast hoje. Porque a grande crítica à teologia que você ouve com alguns irmãos tal, poxa, meu amigo começou a estudar e ficou tão cético. Meu amigo começou a estudar e ficou tão azedo, né? E começou só a criticar todo mundo. Como é que você diria? Então, eu assim, nem mencionei tanto, mas eu tive muita caminhada nesse ambiente teológico em vários lugares, né? Eu me envolvi com a Faculdade Teológica de São Paulo, o Seminário Servo de Cristo, dei aulas no exterior, fui o professor do Gordon Conwell Seminary nos Estados Unidos. Hoje eu estou ligado à Faculdade Batista Pioneira. Tem umas coisas em Lisboa também, né? Sim, você participou bastante, Israel, né? Seminário de Lisboa e a Faculdade Pioneira. A gente tem uma parceria com Jerusalém, com um curso muito legal de arqueologia, Bíblia. Então o que acontece é o seguinte: acho que aquilo que a tradição hebraica ensina para as crianças é tão interessante, né? Que você precisa de pensar em 3 coisas fundamentais, né? As palavras que hoje dou a você estarão entre os teus olhos e junto ao teu coração. Então você tem que ter mente, coração e tem que ter mãos para fazer na mão direita e executar. Essa é a vida. Toda vez que a nossa relação com Deus ou com a vida ela se desequilibra, ela não chega em lugar nenhum. Então o que a gente chama de teologia na nossa tradição ocidental, me parece principalmente que ela é uma escola filosófica que se tornou o padrão organizador daquilo que é a referência do sagrado das Escrituras e trouxe para a gente, digamos assim, um produto artificial. Então, ele é um suco de caixinha, não é a fruta. E nesse sentido, ela se perde um pouco, porque você deixa de admirar Jesus e de aprender com Moisés e Davi e passa a colocar num patamar o Calvino, o Lutero, o Tomás de Aquino. Essas pessoas tomam o lugar que não, no meu entender, lhes é devido. E que elas nunca quiseram isso. E nem quiseram. Então, o que acontece? Você tem a sobreposição da razão de lidar com o sagrado no sentido de perigosamente dominá-lo. O que acontece? Se a teologia ela não conversa com o coração, porque o texto bíblico foi escrito não para que eu tivesse domínio sobre ele, mas que eu fosse dominado e atingido por ele. Então, a teologia que não desenvolver piedade, preocupação com a vida com Deus e ela não caminhar nessa direção, ela é um desvio da verdadeira fé. Então, o que acontece? A gente deve lembrar que você tem que orar o Pai Nosso todo dia. Você não tem depósito de espiritualidade, ninguém se garante.
Ninguém tem força para nada. Então eu preciso depender de Deus e preciso caminhar junto com a comunidade da fé. Quando eu não percebo que por trás da minha razão tem um coração mau que manipula o exercício da razão para construir um edifício teológico que vira uma arma, isso é uma loucura. Então aquilo que supostamente seria teologia apologética vira uma defesa inconsciente de si mesmo e uma oposição ao outro. E aí nós estamos o quê? Com um arquipélago cristão, onde cada um construiu o seu feudo armado para dizer, olha como aquele é feio, como eu sou legal. E isso é fruto, na minha opinião, de uma reflexão teológica desvirtuada. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa, acho que a coisa mais legal que eu já vi na minha vida, fui lá ver de perto, foi o que aconteceu com o conde de Zinzendorf, o Herrnhut, com os moravianos. Eles vieram fugindo de perseguição e começaram, né, a brigar uns com os outros lá, e um belo dia eles chamaram todo mundo, tiveram uma reunião de oração e um avivamento espiritual muito grande. E aí eles fizeram a vigília de oração de 100 anos. De cada 15 moravianos, um se tornou missionário. E foram eles que incendiaram o coração de Wesley. E incendiaram o famoso William Carey, que iniciou as grandes missões no contexto batista. Então, teologia que não vira missão, adoração e humilhação, ela está na contramão, né? Então, o que eu acho que o problema não é a teologia. Não. O problema é como esse conhecimento foi trabalhado. E aí a gente precisa, então, converter a teologia, né? Colocar no caminho certo e entender como a coisa caminha assim, né? Porque os exemplos bíblicos daquilo que foi muito extraordinário foram exatamente os caminhos mais perigosos. Há mais perigo na prosperidade do que na adversidade, por causa da nossa condição. Então, esse é o caminho, né? Muito bom. Então, eu queria até falar disso. Aí tem bastante Luiz trouxe coisa. um livro para mim, Saião, 365 torrentes no deserto. Posso colocar aqui na minha? Reflexões para o ano todo. Então, aqui tem 365 textos. E você disse que tem bastante dos textos que você publica, né, também. Então, a maior parte, veja só, aí é outra coisa que eu nunca quis fazer, mas acabou sendo por quê? Quando eu passei pelas minhas experiências mais intensas, eu cheguei ao momento que eu falei, caramba, acho que tudo em mim vai travar. Eu estou muito mal, mas o que eu faço? Ainda sobrou o meu dedo. Ele está funcionando. Pessoal, você tinha dificuldade de subir escala, né? Eu tinha dificuldade de pegar o remédio do lado. Eu não conseguia nem ir no banheiro. E aí, Deus me visitou em muitos momentos em que eu escrevia chorando. Escrevia com uma experiência muito intensa que me vinha ao coração sem eu pensar. Então eu não tinha nada funcionando em mim. Aí eu comecei a escrever e comecei a publicar. São memórias, coisas que aconteceram. Me lembro uma vez, meu carro foi roubado. E eu fiquei revoltado. Eu desejei que o ladrão batesse o carro. Eu fui pregar, caramba, estou servindo a Deus. O miserável do cara me faz isso. Eu tinha acabado de gastar o pouco dinheiro que eu tinha para reformar, para deixar o carro bom. E o cara vai, e eu cheguei meia-noite, fiquei no meio da rua. Naquele dia, Deus me revelou como meu coração era perverso e vingativo. Aí o que ele fez? Deixou roubar outro carro. Aí eu já reagi melhor. Vamos ver a segunda prova. Então, esse é um dos textos. Mais coisa que eu vi na China, Israel, na África, né? Tem uma história muito legal em Moçambique. Eu cheguei lá e eu não sabia que o Rota 66 era tão ouvido lá. E que juntou um monte de gente porque eles escutavam. E aí uma moça veio dar um testemunho, né? Que ela agradecia a Deus e ela nova aí, ela fala, o meu noivo recebeu a Jesus por causa do Rota 66, só que ele teve um problema de coração e ele faleceu. E ele faleceu novo. E eu ouvi aquela história, ela agradecendo porque ele conheceu, aí eu fiquei impactado. Quando terminou, vieram 5 jovens dizendo, o senhor sabe quem a gente é? Não, nós fomos alcançados por aquele que escutou o Rota que faleceu. Então eu descobri os meus netos em Moçambique. Exato. Né? Então aí esses textos foi indo. Aí o que aconteceu?
o pessoal começou a dizer, Sayão, você tem que publicar no livro, Aí eu falei, caramba, eu não sei se eu devo publicar, não foi. Aí uma editora que nem é religiosa, Pé da Letra. Ah, não é? Não, Pé da Letra? Ela é uma editora secular. O rapaz lá, o James, ele é cristão convicto e tal, mas ele falou, rapaz, esses textos são muito legais, eu publico. E ele pediu, eu não fui atrás, Legal. Tudo aconteceu assim. E aí a gente, né, fez o projeto tal, a professora Suzy ajudou na elaboração, na edição do negócio, e formou o livro, e o livro saiu. Então essa é uma coletânea das experiências intensas que aconteceram, e a gente juntou numa... Maravilhoso. E é uma das formas mais deliciosas de ler, né? Então, e aí a gente tenta fazer isso, experiências. né, de ligar história com experiência real, com teologia, reflexão bíblica, tentando resgatar essa sintonia. É boa essa amarração especial aí, né? Então eu vou deixar disponível o link aqui na descrição. Você falou que tem um site, Luiz Saião. Tem o luizsaião.com, onde tem alguns livros lá, e ele é o que você vai encontrar, né, com valor bom, né? E também os querem ter acesso. Aí a Pé da Letra. Mas vou deixar o link do seu site aqui em especial, as redes sociais, e te agradecer demais. Bom. Obrigado, que conversa boa. Aí depois eu Pode posso falar, então, né, as redes sociais Não, já vou colocar o tempo inteiro aqui na tela pra você. Luiz Saião, né, tal, e também tem um canal próprio, e o pessoal do YouTube, pra galera consumir tudo. Que o pessoal que quiser passar pela grande tribulação, pode ir lá. Mas ó, é o seguinte, antes de acabar, você precisa fazer uma promessa pra mim que você vai voltar, porque ele tinha muita coisa ainda pra gente falar. Não, a gente volta assim. Tem a China, tem Moçambique, tem um monte de coisa pra gente ir ainda, que não deu pra entrar. Tem. Mas obrigado mesmo. Eu que agradeço, Douglas, parabéns aí pelo seu trabalho, por tanta coisa boa que o Jesus Cop tem trazendo, e também por esse trabalho via internet que tem tido impacto na vida de muita gente, e também uma pegada equilibrada e saudável para a igreja brasileira. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado não só de estar aqui hoje, mas de novo por essas décadas aí dedicadas em deixar o Senhor, através das suas fraquezas e de tudo, te usar e contribuir pra gente estar aqui. Esqueci um negócio importante, por favor. Pra dizer, vai ser lançada agora em maio a Bíblia do Rota 66. É mesmo? Aí ela traz uma espécie... Maio é um resumo, né, do que acontece no Rota, um projeto muito legal, né, que a gente teve aí, né, então uma coisa muito boa. Vai estar no site lá também? Vai estar. Você está vendo em maio, já ainda no site aí, provavelmente já vai estar disponível. Vai ser lançado pela Editora Geográfica, né, com parceria da RTM, e muita coisa bem legal aí. Beleza. Então você vai ter que voltar em maio. Tá bom. Obrigado, Cezão, que honra, muito bom. Obrigado, você ficou aqui assistindo, ouvindo, e eu queria te pedir, cara, que você, de novo, deixasse um comentário aí, você pegasse link, mandasse para as pessoas. Tenho certeza que tem muita gente que pode ser profundamente abençoada por esse tempo de mesa, por esse tempo de compartilhar que nós tivemos aqui. Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.